Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio de Física. Nessa semana 3 do volume 6 do PET, a gente vai ver energia potencial gravitacional. Então, esse PET está dedicado a trabalho e energia, como eu já falei para vocês. Na semana 1, a gente viu trabalho, propriamente dito. Na semana 2, energia cinética. Agora, na semana 3, energia potencial gravitacional. A primeira questão aí, ele fala, calcule a energia potencial gravitacional, EPG, né? Eu vou chamar só de EP, tá? Então, o que ele está procurando? Energia potencial. Quando eu só colocar EP é porque potencial gravitacional, que é a mais comum. Quando for potencial elástico, eu vou pôr EPEL, tá? Armazenada em um pão de queijo. Eu nunca vi gostar de pão de queijo desse tanto, de massa 500 gramas. Então, ele deu a massa do pão de queijo. Gente, não existe um pão de queijo de massa 500 gramas, né? É um mega, um gigante. Mas mais para frente vai ter um mais gigante ainda, né? Quando elevado a uma altura z igual a 2 metros. Também não sei por que ele está usando z para altura, né? Ele está pensando no eixo de espaço, mas eu vou colocar h, tá? Igual a 2 metros, que é mais comum nos seguintes locais do sistema solar. Então, A, na Terra, onde a gravidade é 9,8. Então, gente, aqui, ó, energia potencial gravitacional é a mesma fórmula do trabalho da força-peso. É massa vezes gravidade vezes altura. Então, não importa do que ele chama a sua altura, de Z ou de H, o importante é você saber o que é cada letra da sua fórmula, porque senão não adianta nada. Então, vamos lá, vamos substituir isso aqui. Então, a energia potencial, a massa, 500 gramas é 0,5 quilogramas, né? A gravidade, 9,8, ele deu aqui na letra A, e a altura, 2. Então, em todos eles, você vai ter como energia potencial a própria gravidade, só que em joules, porque 0,5 vezes 2 é 1. 1 vezes 9,8, eu vou achar aí 9,8 joules. E isso vai acontecer com todos, tá? Na Lua, 1,6. Então, 0,5 vezes 1,6 vezes 2, 2 vezes 0,5 é 1, vezes 1,6, eu vou achar aí que a energia potencial na Lua vai ser 1,6 joules. Aqui em Marte, 0,5 vezes 3,8, 3,8 joules. E no Sol, 2,74 joules. Na questão 2, ele fala, calcule o trabalho realizado pela força gravitacional. Então, ele quer que você calcule o trabalho sobre um pão de queijo de massa 1 kg. Bom, eu nunca vi um pão de queijo com uma massa dessa, mas isso daí é um trem inteiro, né? Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, trabalho, eu sei que vai ser trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes altura. É a mesma coisa que energia potencial gravitacional. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, massa vezes gravidade é a força-peso. E a altura é o deslocamento provocado pelo peso. Então, na letra A, do chão do forno, da posição Z0 igual a 0, a posição Z1 igual a 0,2 metros. Então, a gente pode ver aí, o trabalho vai ser o quê? O deslocamento aí, a altura que o pão de queijo subiu é 0,2. Então, vai ser 1 vezes 10, que é a gravidade, 1 da massa, 10 da gravidade, 0,2. Então, vou ter que o trabalho vai ser de 2 joules. Depois, do forno à mesa, da posição 0,2 à posição 0,5. Então, ΔS aí vai ser 0,5 final menos inicial, 0,3 metros. Vai ser 1 vezes 10 vezes 0,3, o trabalho vai ser 3 joules. Na letra C, ele quer da mesa à boca do professor de física mineiro, que adora saborear um pão de queijo assado na hora. Então, da posição 0,5 à posição 1,5. Então, 1,5 menos 0,5 é 1. Então, eu acho que o trabalho vai ser 1 vezes 10 vezes 1. O trabalho vai ser 10 joules. Agora, da boca do professor ao chão.
Observação: o pão de queijo estava muito quente e o desastrado do professor o deixou cair. Então, da posição 1,5 à posição 0. Então, eu tenho um deslocamento negativo aí, ó. Final 0 menos inicial 1,5, menos 1,5. O trabalho, ele é uma grandeza escalar, então ele pode ser negativo. Aí vai dar 1 vezes 10 vezes menos 1,5, ele vai dar menos 15 joules. Depois, na letra E, ele pergunta qual foi o trabalho realizado, total realizado. Então, o trabalho total realizado é a soma de todos os trabalhos. Então, já te garanto que não realizou trabalho nenhum, porque ele saiu do chão e chegou no chão de volta, né? Então, 2 mais 3 mais 10, menos 15. Então, o trabalho foi nulo, o trabalho foi 0. Na atividade 3, ele fala, analise o exemplo 3 e responda. O exemplo 3, eu trouxe ele aqui para o slide, ele é de um plano inclinado. Então, ele vai demonstrar para você que o trabalho da força-peso vai ser sempre peso vezes altura. No caso, ele chama a altura de Z. E a gente vai ver que é a mesma coisa. Então, na letra A, ele pede para você calcular a altura Z do plano inclinado em relação ao chão. Ele fala que ó, um bloco de peso 100 newtons parte do repouso no ponto A e desliza sem atrito sobre um plano inclinado de inclinação alfa a 45 graus. Até o ponto B, se deslocando uma distância D igual a 5 metros. Determine a altura Z do plano inclinado em relação ao chão. Bom, eu tenho a hipotenusa aqui. Tenho a inclinação. Eu quero aqui, ó, a altura. A altura é o cateto oposto. O que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, vamos grifar os dados aqui. Eu tenho aqui. Então, cosseno não, gente, seno de 45 graus vai ser o cateto oposto Z dividido pela hipotenusa D. O cosseno e o seno de 45 graus, eles são iguais. Equivale a raiz de 2 sobre 2. Se fazer aquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, você vai achar a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, passando esses 5, multiplicando por raiz de 2, eu vou ter que a altura Z é igual a 5 raiz de 2 sobre 2. Na letra B, ele fala o trabalho realizado pela força gravitacional no percurso de descida do bloco. Então, trabalho, ou eu faço peso vezes altura, 100 vezes 5 raiz de 2 sobre 2, e vou achar 250 raiz de 2 joules, ou, se eu quiser calcular por força vezes deslocamento, vai dar certinho também. Lembrando que o deslocamento é só o deslocamento na direção a força na direção do deslocamento. Então, no caso, eu vou pegar o Px. O Px é P vezes seno, no caso de 45 graus. Então, vai ser 100 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes a distância 5. Então, vocês estão vendo que dá o mesmo tanto. O trabalho vai ser 250 raiz de 2 joules. Então, é isso. Façam as atividades, corrijam a atividade, né, da semana 3. E assim que tiver corrigido tudo certinho, não esqueça de fazer a devolutiva. Até semana que vem.